Agora a gente vou chamar ele novamente, Valério Wagner, né? Valério Wagner que vai fazer aí o termo de posse, né, da associação, certo, Valério? Maravilha, a leitura do termo de posse. A leitura do termo de posse. Valério, está em suas mãos, é com você, meu querido. Maravilha, então vamos lá, vou fazer então a leitura do termo de posse, né, da nova gestão, né, essa nova gestão, que na verdade 2023, 2024, início de 2023 até final de 2024, dezembro de 2024, ok? Então vamos lá. Termo de posse, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas, a Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, ANATEST, através da sua sede administrativa, situada na Rua Coronel Francisco Esteve, 81, Sala 3, São Bento do Sapucaí, São Paulo, em face da chapa única ter sido proclamada eleita conforme ata de eleição e apuração, que retratou a realização da eleição associativa para a composição dos cargos de diretoria, com proposta pela diretoria executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, realizada e apurada a eleição de forma virtual no dia 25 de novembro de 2022, em cumprimento ao Estatuto Social desta associação e da referida ata de votação e apuração. Sob a presidência do senhor Armando Henrique, na Comissão de Eleição e Criação da ANATEST e também presidente da Comissão Eleitoral. Neste ato coletivo e virtual, e em ato contínuo, será formalizada a assinatura do termo de posse individualizado, nominado, identificado e registro de cargo, para exercer o mandato de 2 anos, com início em 1º de janeiro de 2023 e término em 31 de dezembro de 2024, conforme a legislação vigente e o Estatuto Social da ANATEST, sob as penas nele previstas, prometendo tudo fazer para bem desempenhar os cargos no qual estarei empossado, defendendo os trabalhadores de sua área de representação em todo o território nacional, sempre em consonância com as diretrizes da entidade, respeitando as decisões adotadas pela diretoria em suas reuniões e assembleias, sendo que prometemos ainda, nas atividades estabelecidas no Estatuto, procurar prestigiar e divulgar o nome da associação, colocando-a sempre em primeiro plano no interesse comum dos representados. Em seguida, assinam o presente termo os eleitos. São Paulo, 28 de novembro de 2022. Diretoria empossada, Comissão de Eleição, Jorge Jimenez de Ruezo, Sebastião Ferreira da Silva, Selma Rossana e Armando Henrique. Então, esse é o termo de posse da ANATEST para os próximos 2 anos, né? Iniciando em 2023, finalizando em dezembro de 2024. Perfeitamente. Então, muito obrigado, Valério. Muito obrigado. Então, finalizamos essa primeira parte, né, da nossa desse momento aqui da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Esse foi o momento de posse da diretoria 2023/2024, onde o Valério Wagner acabou de ler a ata, né, fez a leitura da ata de posse. Sejam todos bem-vindos, os novos e os antigos também. Obrigado a todos pela participação e também quem está online. Neste momento, vamos entrando na nossa segunda e última parte, que são as homenagens. As homenagens, neste momento, são para aquelas pessoas que têm mais de 10, 20 ou 30 anos na área de saúde e segurança do trabalho e que fazem grandes trabalhos dentro do escopo da Nacional de Segurança do Trabalho. E também uma categoria de especial, que vamos aqui passar vamos mostrar cada um deles aqui. Então, nesse momento agora, né, o nosso momento, só vou alterar aqui embaixo, é o prêmio Álvaro Zóquio. Deixa eu escrever aqui. E Álvaro Zóquio, que é o patrono da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Fala, seu Armando. Esqueci alguma coisa? Estou invadindo a sala sem pedir licença. Fala, seu Armando. Eu não sei se você está na tela aí, mas eu gostaria que fosse apresentado a lista da nossa nova diretoria.
Vamos ver. É Mesmo possível, é o possível. certificado ou então o nosso post que Nossa, foi feito. Antes da homenagem, pode ser? olha, eu consigo puxar aqui a lista com os nomes. A postagem não estão Eu não sei, eu acho todos que vai ficar lá, eles muito não estão. pequeno, talvez, para poder. Vai Acho que o Edson, ficar. o É, Edson consegue projetar não, aí, a, Edson? a- a gente consegue aqui, a gente dá algum jeito aqui, peraí. Tá bem. Só uma questão de tempo aqui, já para a gente poder fazer isto. Aqui, deixa eu passar aqui para minha outra tela, onde eu vou projetar. Vou colocar uma tela de um lado, de outro, e aqui a gente projeta a nossa tela. Vamos lá. Está já na mão aqui, só vou colocar aqui na tela, então. Só vou tirar um pouquinho o Valério, só um minuto. Não, o Valério pode ficar aí, eu deixo o Valério. Não vai atrapalhar, não, para a visualização. Então, é claro que fica um pouquinho fora da. Mas aqui nós temos, então, toda a nossa diretoria de todos os estados do Brasil aqui, começando pelo senhor Armando Henrique, Nestor Neto, José Maria, Valério Wagner, Edson, Raimundo, Nonato, Claudemir, José Wilson, Adelson Nunes, Fábio Dias, Brett, Renato da Silva, Luiz Barbosa, Luiz Porfírio, Sandro Alves, que fazem parte da nossa diretoria executiva. Depois veio o Conselho Fiscal com Walter de Souza Monteiro, Maria Ednair, Rosevaldo Gomes, Rodrigo Santos, José Hermane, César Augusto Lopes, que fazem parte do Conselho Fiscal. E aí, no nosso Conselho Deliberativo, Nímio José Cristiano Carnaúba, Roosevelt Ramos, José Mouzinho, Ítalo Pinto, Adriano José Lima, Esdras Jacó Ferreira, Amador Carlos dos Santos, Márcio Irineu, Eduardo França, Herbert Wagner, Fernando Carneiro, Eron Leal, Carlos Júnior, Tripper, Carlos Alberto Alves, Heron Targino, Garibaldi Perucci, Kleber Emerson Jorge, Rodrigo Estelar e Adriana Aparecida, Felipe Mafra, Manuela Aparecida, Ricardo Rubim, Aldinson José Câmara, Fátima Maria, Alex Marques, Julian Lopes, Ivan Gonçalves, Valdir Oliveira, Paulino Gama, Wallace Mingard, Álvaro Zóquio, Clóvis Elias Herrera. Comissão eleitoral foi Jorge Jimenez, Sebastião Ferreira e Selma Rossana. Esses são os nomes, por enquanto, e os outros são da nossa, que vão ser homenageados no dia de hoje.